Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, pecados, sim, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual, glória para todos sempre, amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu vejo nas estrelas a mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, na minha esperança, a mão de Deus, em todo o infinito, a mão de Deus. Eu vejo na igreja a mão de Deus, no meio dos irmãos, a mão de Deus, em nossa redenção, a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus nas plantas e nas flores, a mão de Deus, nos pássaros cantores, a mão de Deus, na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus, na Bíblia Sagrada, a mão de Deus, na minha alma cansada, a mão de Deus, no tudo e no nada, a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo nas estrelas a mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, na minha esperança, a mão de Deus, em tudo infinito, a mão de Deus, eu vejo na igreja, a mão de Deus, no meio dos irmãos, a mão de Deus, em nossa redenção, a mão de Deus. eu vejo a mão de Deus nas plantas e nas flores, a mão de Deus, nos pássaros cantores, a mão de Deus, na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus, na Bíblia Sagrada, a mão de Deus, na minha alma cansada, a mão de Deus, no tudo e no nada, a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, Vejo a mão de Deus. Em tudo vejo a mão de Deus, na natureza, na chuva, nos pássaros. Em tudo vejo a mão de Deus. Foi o hino que nós ouvimos. E em cada frase bíblica, em cada crônica, em cada momento de reflexão, em tudo vejo a mão de Deus. A mão de Deus está nos conduzindo dia após dia, momento após momentos. Ainda que sendo este um tempo de trevas espirituais, ainda que sendo este um tempo aonde Satanás, o inimigo, o adversário de nossas almas, tem se passado por Deus. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 4, você encontra então o apóstolo São Paulo dizendo no verso 4, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula,
A Bíblia diz: cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas, texto-chave para nossa reflexão. Paulo nos diz algo um tanto curioso, nos deixa um pouco assustados, perplexos, quando em 2 Coríntios 4:4 a Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Como pode ser isso? Um Deus neste século, que na verdade não está abrindo entendimentos, mas está cegando entendimentos. E aí nós vemos que este Deus, de 2 Coríntios 4, verso 4, não é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Não é o mesmo Deus que se revelou na pessoa de Jesus. Este Deus não é aquele que veio e habitou corporalmente em Jesus Cristo, como disse Colossenses 2:9, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então começamos a ver que este Deus que cegou o entendimento dos incrédulos não é o mesmo Deus que se manifestou no livro de São Mateus, capítulo 24, verso de número 42 em diante, quando a Bíblia diz que Jesus apareceu aos 11 após ter ressuscitado, e então passou pelas portas, ou pela porta, sem mesmo abri-la. E todos estavam assentados em volta da mesa, e a Bíblia diz que, quando eles viram a Cristo, realmente eles ficaram assustados, outros alegres, outros maravilhados. E a Bíblia diz que alguns até pensaram que fosse um fantasma, mas o texto bíblico nos diz que Jesus disse a eles: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles pão e mel. E a Bíblia nos diz, amigo ouvinte, no verso 44, a Bíblia disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E a Bíblia diz no verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora, o Deus de São Lucas 24, 45, que abriu o entendimento aos 11 para entenderem as palavras proféticas, as palavras já previstas na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, as profecias concernentes ao Cristo, que os 11 não entendiam ainda. Os olhos deles não estavam abertos para entenderem as profecias concernentes aos dias que eles estavam vivendo.
ao momento que eles estavam vivendo. Mas aqui vemos um Deus, Mateus 24, 45, ou melhor, Lucas 24, 45, que abriu-lhes o entendimento. Olhe bem para você ver. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo nos fala de outro Deus, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos. Há duas obras ao mesmo tempo. Existem dois deuses trabalhando ao mesmo tempo. Um Deus é aquele que foi guardado pelos filhos de Israel desde o tempo da lei de Moisés, quando ficou escrito pelo próprio Deus nas tábuas da lei, e Moisés leu ao povo de Israel, que havia saído do Egito, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o que eu te digo hoje. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um Deus é este, o único, o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele único que pairava sobre as águas, aquele único que um dia veio se manifestar entre os homens. E Hebreus 10, 45 diz, ou 10, 5, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Este único Deus preparou um corpo para ele habitar. E nós sabemos que este corpo, que foi conhecido como o corpo de Deus, a habitação de Deus, recebeu por nome Jesus Cristo, porque Jesus dizia, Ele salvará o meu povo de seus pecados. Jesus, o Filho, Cristo, a unção, o próprio Espírito que pairava sobre as águas, vindo habitar dentro do Filho. E este Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, é o Deus que abre o entendimento. Repetindo mais uma vez, Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Já há outro Deus, o opositor, o adversário de Deus. Ele faz o serviço contrário. Enquanto em Lucas 24, 45, Jesus se encarrega, ouvinte, de abrir o entendimento para as pessoas compreenderem as Escrituras. Já do outro lado, um outro Deus, ele trabalha para que as pessoas tenham a mente bloqueada, a visão tapada. Eles trabalham, ou seja, ele trabalha, ou aquele Deus revelado em 2 aos Coríntios 4:4, o Deus de letra minúscula. Ele às vezes unge um sistema, unge um homem, às vezes unge uma igreja, unge alguém para cegar, tampar o entendimento. Todo quanto tentar tirar o seu entendimento das Escrituras, ou todo ensinamento, entre aspas, que então tira o seu entendimento das Escrituras, todo ensinamento que bloqueia a sua visão, ele realmente é proveniente de Deus, mas do Deus de letra minúscula, porque Paulo disse, 2 aos Coríntios 4:4, o Deus desta era maligna cegou o ensinamento que te cega, não te deixa ver, que coloca uma viseira em suas vistas, que tapa os seus ouvidos, que não te deixa ver, como relata São Lucas 24, 45. Jesus abriu-lhes o entendimento, o ensinamento que te fecha o entendimento, dificilmente ele pode ser proveniente de Deus, porque é o Deus desta era maligna que cega o entendimento dos incrédulos. Agora me chama a atenção a palavra Deus, porque Deus na Bíblia, meu amigo ouvinte, ou a palavra Deus em si própria,
ela não é um nome próprio. A palavra Deus, ela significa objeto de adoração. Ou seja, tudo que é adorado se torna um Deus para o adorador, aquele que adora. Tudo que é adorado se torna Deus. Ou seja, tudo que é colocado em primeiro lugar, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, aquilo que você ama acima de todas as outras coisas, se torna o seu Deus. E aí nós temos aquele mandamento inesquecível de Deus: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus é aquele que é amado, reverenciado, adorado sobre todas as coisas. E nós chegamos à conclusão que Satanás, de acordo com a Bíblia, ele se tornou Deus. A Bíblia o diz, que ele se tornou o Deus desta era maligna, que anda cegando o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não venha resplandecer, não venha iluminar, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, verso 6. O Deus desta era maligna, ele veio tirar o resplendor de Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra, que viria para resplandecer sobre os corações, revelando o amor na face, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia diz que ele se tornou Deus. A Bíblia diz que Satanás se tornou Deus desta era maligna. Mas por que ele se tornou Deus? Obviamente, porque ele está sendo adorado por muitos, ainda que alguns conscientemente, outros inconscientemente. Satanás, para muitos, tem sido colocado em primeiro lugar. Para muitos, ele tem sido amado acima de todas as outras coisas. Sabiam vocês, amigos ouvintes, que sempre foi uma estratégia de Lúcifer? Por que digo Lúcifer? É a expressão que a Bíblia usa. No livro de Isaías 14, verso de número 12, a Bíblia nos diz: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado norte, e serei adorado como Deus. Esta foi a maior ambição de Satanás, de Lúcifer, aquele que era chamado anjo de luz, aquele que era o filho da alva. A maior ambição dele era ser adorado como Deus, amado como Deus, exaltado como Deus era exaltado pelos seus santos anjos, serafins, querubins, e depois exaltado pelos seus filhos aqui na terra. Essa sempre foi a maior ambição de Satanás, se tornar Deus. Ele não contentava com a palavra Lúcifer, ou seja, anjo de luz. Ele não se contentava ser apenas um anjo especial, iluminado. Ele não contentava em ser apenas o maestro do louvor, ou seja, o maestro do coral, o maestro da orquestra celestial. Ele não contentava ser apenas isso. Ele queria estar sentado no trono de Deus. E, para bem da verdade, ele queria sim se assentar no trono de Deus e que Deus fosse o seu maestro. Ele até mesmo queria ser adorado por Deus. Prova disso é que, quando Satanás o encontrou lá no monte da tentação, o que ele fez? Ele se aproximou de Cristo, e ali no monte da tentação,
ele de maneira atrevida, desrespeitosa, afrontando, desafiando o próprio Deus, ele então disse: se prostrado me adorares, como Satanás, como Lúcifer, o anjo que era chamado de anjo de luz. Hoje ele não é mais um anjo de luz, ele até se transfigura em anjo de luz, ou seja, até tem aparência de piedade, mas ele está blefando, ele não é anjo de luz, se transfigura, se personifica, ele usurpa ser algo que na verdade ele não é. Ele é tão atrevido que ele foi diante do próprio Deus, o próprio Cristo, e ele disse: se prostrado então me adorares, todos estes reinos te darei. Quão atrevido ele é! Ele estava correndo atrás de adoração. Tudo o que ele queria era ser aplaudido. O que ele queria era reconhecimento. Como é fácil, às vezes, você ver um coração aonde Lúcifer tem ungido. Normalmente, os corações que Lúcifer tem ungido, eles se comportam tal como Lúcifer se comportou quando estava andando aqui na terra, nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, ele queria ser adorado pelo próprio Jesus. Nos dias de Jesus, ele queria o reconhecimento do próprio Jesus, ou seja, a adoração. Ele queria que o próprio Cristo se encurvasse diante dele e reconhecesse o seu ofício, ou seja, ele queria que Cristo assentasse em uma cadeira de adorador, ou numa cadeira. Ele queria ser colocado no posto de um que estava sendo adorado. E ele é tão atrevido, ele desrespeita tanto o próprio Deus, que ele até mesmo propôs a Deus. Ele disse: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Mas Cristo, ele venceu por aquilo que estava escrito. Ele disse: vai-te, Satanás, porque assim está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja para você ver, ele queria ser adorado, mas desde os céus. Ele queria ser Deus nos céus, quando ele era apenas um anjo nos céus. Ele queria ser adorado nos céus, quando na verdade ele estava na condição de adorador. Ele é que deveria adorar. Mas quando ele quis ser adorado nos céus, quando ele quis ser Deus nos céus, porque Deus quer dizer objeto de adoração, quando ele queria ser adorado no céu, significa não estava satisfeito com a condição de um anjo, mas queria ser um Deus. E naquele momento, Isaías 4:12, a Bíblia diz que ele foi lançado dos céus para a terra. E a Bíblia o diz: como caístes do céu? E eu digo: como caístes do céu? Tinhas um lugar tão privilegiado. Estava diante do trono de Deus, no meio das pedras fogueadas. Como caístes do céu? Ó Lúcifer, ó anjo de luz, filho da alva, como fostes lançado por terra, como perdestes aquela posição que você tinha? Tu que debilitavas as nações, tu que dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ele queria ser adorado no topo da congregação. Ele queria se assentar no meio da congregação e ver toda a congregação rendendo a ele louvores. Quão ambicioso ele era! Quão ambicioso Satanás estava em ser adorado! Ele não conseguiu realmente ser adorado nos céus, mas ele influenciou 2/3 dos anjos no céu. E a Bíblia diz que 2/3 das estrelas dos céus, ou seja, 2/3 dos anjos do céu, foram lançados para a terra juntamente com Lúcifer. Caíram com ele, foram após ele, adoraram ele.
reconheceram o chamado dele a ser Deus, mas Deus com letra minúscula. 2/3 dos anjos deram aquele ministério para ele, deram aquele ofício para ele. 2/3 dos anjos colocaram ele sentado naquela cadeira de Deus, porque 2/3 dos anjos o adoraram, o reconheceram, colocaram as mãos nele. 2/3 dos anjos foram atrás dele. Acima das estrelas ele conquistou 2/3 dos anjos, porém foram todos lançados para a terra. E ele desceu para a terra como sendo Deus, objeto de adoração. Conquistou 2/3 de adoradores nos céus. Veja bem, meu ouvinte, a ambição de Satanás, o intento dele agora estava sendo cumprido, ele agora estava começando a se realizar. Agora ele era Deus, com letra minúscula, ou seja, ele estava sendo adorado. E ele saiu a conquistar na terra, ele saiu também agora a enganar na terra. Muitas vezes, se ele se apresentar com 2 chifres na cabeça, com um rabo de cavalo, pés de bode, um garfo vermelho em suas mãos, um rosto asqueroso, uma feição espantosa, meu amigo ouvinte, ele não vai conseguir seguidores, ele não vai conseguir tantos adoradores. E até você encontra algumas placas, igreja do diabo, igreja de Satanás. E até às vezes você vê algumas instituições religiosas que assumem deliberadamente que o Deus deles é o próprio Lúcifer. O próprio Satã, às vezes, é o Deus deles. Mas tem uma coisa, meu precioso ouvinte: o inimigo é astuto, agindo assim, claramente, nitidamente. Ele sabe que não conquistaria tantos quanto ele gostaria de conquistar. Então, qual é a estratégia do inimigo? A estratégia dele é, como se diz, passar por aparência de piedade. Porque o maior engano que a terra pode sofrer, ele precisaria de ter ao mínimo 99% de verdade. É como quando a serpente enganou a Eva. A serpente não convenceu a Eva a desobedecer a Deus com a mentira. A serpente, a astuta serpente, Gênesis 3 diz que ela era a mais astuta de todos os animais. E você sabe que a Bíblia, em Apocalipse 12, verso 4, chamou Lúcifer de a antiga serpente. Aquela serpente estava ungida, sim, por Satanás. Por isso Lúcifer foi chamado de a antiga serpente. E a antiga serpente, ou seja, aquele anjo que era anjo de luz nos céus, quando chegou na terra, a primeira coisa que ele fez foi se manifestar em uma serpente para enganar alguém, para que a adoração de Lúcifer pudesse começar na terra, no meio da raça humana. Começou no mundo espiritual. No mundo espiritual ele começou a ser adorado por anjos. Depois no mundo visível. No mundo invisível ele foi adorado por anjos. Agora no mundo visível ele ungiu a serpente. E agora Eva estava sendo enganada. Mas ela não viu a serpente com 2 chifres, garfos, rabo de animal, pés de bode. Lúcifer com aparência escandalosa, não. Isso assustaria a Eva. Ela fugiria dele se ele fosse um ser asqueroso. Mas a serpente veio ungida por Lúcifer, conversando com voz macia. Como é macia a voz da serpente, como é enganosa a voz da serpente, como é sedutora a serpente, como ela usa a palavra de Deus, a unção da serpente. Apocalipse 12, 4, a serpente, o antigo diabo, aparência sedutora, aparência de piedade, aparência amiga, aparência prazerosa, mas como é enganosa a serpente. E ali temos, meu querido ouvinte, o maior engano que a terra já sofreu. Foi assim que a morte, foi assim que o câncer, foi assim que a velhice, foi assim que a tuberculose, foi assim que a sepultura, ou seja, ter que descer a 7 palmos de terra, introduziu-se no meio da raça humana.
o homem não precisaria morrer. Mas foi assim que a morte se introduziu na terra, através da antiga serpente, com voz macia, Satanás por trás da serpente, seduzindo, usando a Bíblia, diga-se de passagem. Porque se você ler a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, você vai ver que engano. Satanás é categórico no enganar. Satanás tem habilidade para enganar. Satanás tem habilidade para usar o que Deus disse, para tentar então enganar, criar o seu ismo, vamos dizer assim, criar a sua própria ideologia, criar a sua própria interpretação privada daquilo que Deus disse. E aí você encontra a serpente dizendo a Eva: foi assim que o Senhor Deus disse? Olha a serpente usando o que Deus disse. Olha o anjo de luz escondido, ou seja, ex-anjo de luz, porque hoje ele é anjo de trevas, hoje ele é anjo de morte, hoje ele é anjo de corrupção. Olha lá o anjo, chamado anjo de luz, usando o que Deus disse. Olha Satanás carregando a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia virou uma grande moda, porque interpretada a bel prazer, ela pode trazer morte. Pela revelação ela traz vida, pela interpretação ela traz morte. A Bíblia não é para ser interpretada, Deus é o seu próprio intérprete. Ou seja, não precisa interpretar, passe do jeito que está. E aqui a Bíblia diz que a serpente conquistou dizendo: foi assim que o Senhor Deus disse? É assim que Deus disse? É assim que está escrito? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: foi assim mesmo. Ora, a serpente estava falando algo que Deus falou. Dos frutos das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, porque o dia que dele comerdes morrereis. Foi assim que Deus disse? É o diálogo da serpente, é a mensagem da serpente. E a mulher dizia: foi assim mesmo. Olha como ele prega igualzinho Deus pregou para mim. Tudo que a serpente está me dizendo, Deus já me disse. Claro, o diabo mudou de estratégia, está transfigurando em anjo de luz. O diabo está usando hoje a aparência de piedade. Claro que ele está agindo assim. E a Bíblia vem e nos relata em Gênesis 3,15 que a única interpretação da serpente, ou seja, acrescentou um tio, acrescentou um J, não pode acrescentar nada. Pregadores não podem acrescentar nada. Amigos não podem acrescentar nada. Cristãos não podem acrescentar nada. Tudo que Deus disse é verdade. Não invalidem as promessas em nome de que, não, Deus falou para aquela era, não, Deus falou para aquela cultura. E Deus se preocupa com cultura, Deus se preocupa com a alma. A palavra de Deus é universal, é para todos os reinos, nações, tribos, raças, línguas. E a serpente disse: realmente Deus te disse a verdade, viu, Eva? Mas tem uma coisinha que você não conhece. Ah, cuidado, meu ouvinte. Assim diz a serpente, tem uma coisinha que você precisa de ouvir. Tem uma coisinha que você precisa de saber. Ele não tem, eu tenho. Ele te disse só até aqui, eu vou te dizer daqui em diante. Cuidado. Esta foi a visão da serpente. E ela disse: realmente Deus te disse toda a verdade. Não mentiu em nada. Porém, o motivo que ele quer que você não faça isso é porque o dia que comer, você conhecerá o bem e o mal. Sabem que é verdade também isso que a serpente disse a Eva? Porque de fato, quando ela comesse, ela conheceria o bem e o mal. E de fato, Deus não queria que ela conhecesse o bem e o mal, somente o bem, somente a vida, somente a eternidade, somente a saúde. E ela disse: olha, então eu quero ser como Deus. E ela foi então agora dar ouvidos à voz da serpente e morreu. E trouxe Caim, e trouxe um homicida, e trouxe um derramador de sangue,
E trouxe um que mata no altar. Caim matou Abel no altar. Trouxe um ciumento que não conseguia ver o fogo descer no altar de Abel. E quando o fogo descia no altar de Abel, Caim ciumava. Quando Deus ouvia a oração de Abel, Caim ciumava. Quando Deus andava com Abel, Caim se ciumava. Ciumentos. Isso é sentimento de Caim. E Caim matou Abel por causa do ciúme. Ciumentos. Caim teve esse sentimento que veio do seu pai, a serpente. Mas, pastor, o senhor não cometeu equívoco? Caim veio da serpente? Sim, é o que diz a Bíblia. 1 de João 3,12. E assim, não como Caim que matou Abel, e foi homicida desde o princípio, porque Caim era filho do maligno, diz a Bíblia. Veja bem para você ver. São Mateus 13, 36 em diante. O joio foi o diabo que semeou, o trigo aos filhos do reino, e por isto há filho de Deus e filhos do diabo. Veja bem, meu ouvinte. Observe como Satanás se tornou Deus. Ele se introduziu na raça humana. Ele também trouxe a sua genealogia na terra. Ele começou a ser adorado na terra. Tal como Deus é adorado pela sua igreja. Tal como Deus é adorado pela sua congregação. Tal como Deus, ele é adorado pelo seu povo. Por aqueles filhos que verdadeiramente vivem a palavra e se entregaram nas mãos dele. E não só louvam com os lábios, porque a Bíblia diz que haveria uma nação, haveria um povo que cantaria, louvariam com os lábios, porém o coração estaria longe de Deus. E aqui nós vemos agora uma nação, uma geração. Vemos agora um povo. Temos aqui agora na Bíblia uma genealogia. Você até pode ver no livro de Gênesis capítulo 5. Genealogia, ou seja, os filhos de Adão. Você vai ver que a Bíblia diz que Adão veio de Deus. Mas depois de Adão, a Bíblia vai identificar Sete como próximo filho de Adão, porque Abel havia morrido e Sete, diz a Bíblia aqui, foi dado no lugar de Abel. E depois de Sete, a Bíblia diz sobre Enos. E a Bíblia não diz nada sobre Caim. Caim não entrou na genealogia de Adão. Deus não teve Caim como filho de Adão, mas como filho da serpente, filho do maligno, filho daquela que aparece em Apocalipse 12:4. Filho da antiga serpente, o próprio Lúcifer, o dragão que apareceu no Gênesis, em forma de serpente, trazendo os filhos do maligno. Você não encontra Caim na genealogia dos filhos de Deus, dos filhos de Adão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Caim não era de Adão. E ali foi sendo Satanás introduzido na raça humana e começando a ser adorado. Caim então trouxe filhos. Caim trouxe então um certo Lameque também. Homem violento, tão homicida quanto o pai. A Bíblia disse que Lameque, está escrito na Bíblia, ele teve 2 mulheres, matou uma delas, feriu a outra e matou 2 homens. Era os parentes de Caim, eles gostavam de matar, matavam com a língua, matavam com palavras, matavam com doutrinas, matavam com ensinamentos, matavam de todas as maneiras. Eles tinham um armamento muito pesado. Qual era esse armamento? Era a dureza de Caim. Que grande arma! Coração duro é uma arma terrível. Caim tinha um coração duro. Nem Deus amolecia, sensibilizava o coração cainita. Eu me preocupo com quem não se sensibiliza por nada que Deus diz. Nem Deus falando, Caim, aonde está o seu irmão? Ele não se sensibilizou. Nem Deus dizendo, Caim, se tu tivesses feito correto, não haveria também aceitação para ti? Mesmo assim, Caim não se sensibilizou. Não sensibiliza com conselho, não se sensibiliza com mensagem de arrependimento, não se sensibiliza com ensinamento, não se sensibiliza com adoração, não se sensibiliza com nada. Meu Deus, que geração dura! Meu Deus, que corações de pedra! Meu Deus, que nação! Meu Deus, que povo! Meu Deus, que século! Meu Deus, que era essa? Nós ficamos preocupados. O que está acontecendo? O que há com a humanidade? Eu sei disso. Caim começou a trazer uma semente na terra
que começou a fazer de Lúcifer, que era anjo de luz, agora Deus na terra, e a nação cainita, a semente proveniente de Caim. Aqueles que levavam realmente, de fato, a semente e a natureza de Caim adiante, começaram a adorar a Lúcifer e começaram a criar deuses de pedra, deuses de barro, deuses de ouro, e fizeram Dagon, deus homem, deus peixe, e fizeram Baal, o deus da fertilidade, era o deus do sexo, era o deus das orgias, era o deus do carnaval, era o deus que recebia todos os tipos de adorações pervertidas. E então fizeram Quemosh, o deus que recebia as crianças no altar e matavam filhos e sacrificavam aos deuses das trevas. E até hoje, Quemosh é adorado como Deus. Quantas crianças são sacrificadas, muitas vezes em rituais de magia negra. Quantas vezes crianças são sacrificadas, às vezes não num ritual de magia negra, mas é sacrificada pelos próprios crentes, nas frentes ou na frente dos programas de humores, lançando dentro daquelas crianças uma semente perversa, uma semente maligna. Quantas crianças são sacrificadas tomando as novelas? Quantas adolescentes são sacrificadas pelo mundo pornográfico? As crianças, os adolescentes, estão no altar de Quemosh mais uma vez. Estes são os deuses que na verdade simboliza o Deus de 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não compreendem as Escrituras, adoram a ídolos, a imagens, a esculturas, a religiões, a rituais, mas não reconhece ao Senhor Jesus Cristo como único e Salvador das nossas almas. Amigo que vive triste neste mundo de ilusão, se fizerem-lhe um convite para aceitar Cristo Jesus, levanta a sua mão. Eu também vivia triste